Bom dia a todos. É a primeira vez que eu venho à Canção Nova. E eu estou me sentindo tão bem. Mais ainda agora com essa bênção de todos nós aqui. E precisava muito disso, preciso, como todos nós precisamos. E eu me senti aqui acolhido, me senti em casa. E quero fazer um agradecimento especial ao Marcos Antônio, meu colega de trabalho, e que eu quero chamar e chamo de amigo também. Eu estava ouvindo antes a Salete cantando Jesus está vivo, e depois falando, e parecia, comentei com ironia, que ela estava falando comigo. Ela falava exatamente para mim. Eu acho que muita gente deve ter pensado a mesma coisa. Eu também gosto de pensar em Jesus assim, vivo. Muito melhor do que na cruz, mas caminhando entre nós o tempo todo. Antes, durante, depois, em todo lugar. Bem, há quase 2 anos atrás, eu fui convidado, assim como outros colegas de outros estados, formando um grupo de aproximadamente 12 pessoas, para trabalhar na CPI da pedofilia. A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigaria os crimes ligados à pedofilia, e de fato investiga. E eu fiquei muito honrado e feliz com esse convite, mas pensei o seguinte: eu sou promotor de justiça há 18 anos, e já vi muitos casos de abuso sexual, exploração sexual de crianças. Mas jamais imaginei que fosse encontrar o quadro estarrecedor que a gente vê no Brasil e no mundo todo. É uma coisa que, inclusive, para nós que trabalhamos diretamente com isso, e temos aqui muitos colegas que também enfrentam esse problema, causa muito sofrimento. Causa muito sofrimento, porque a gente tem que encarar aquela miséria humana, que é o criminoso, mas que é filho de Deus também. E, para mim, especialmente, o pior é conversar com as vítimas, com as crianças que são vítimas de abuso sexual, de exploração sexual. Bem, chamado a participar da CPI, eu quis participar, é evidente, e fiquei muito feliz com isso, porque, afinal de contas, a Constituição brasileira, que é a nossa lei mais importante, tem como a única vez que ela se refere, usa o termo absoluta prioridade, é no artigo 227, e é para falar dos direitos da criança e do adolescente. E esse é o objetivo da CPI da pedofilia. É principalmente defender os direitos da criança e do adolescente, especialmente em relação aos crimes ligados à pedofilia, conforme o artigo 227, que estabelece a única vez em que a Constituição fala de prioridade absoluta, repito, nos direitos da criança e do adolescente. Bem, começando a trabalhar na CPI, nós estivemos em vários estados do país, vários locais, ouvimos centenas de pessoas, e a realidade se impôs para mim, mostrou o que acontece. A princípio, acho importante a gente fazer uma distinção. Exploração sexual e abuso sexual são os principais tipos de delitos ligados à pedofilia. O abuso sexual é aquele que o crime que a pessoa pratica visando a sua satisfação própria. E a exploração sexual, geralmente visando lucro. São tipos de violência contra a criança, dentre os vários tipos que existem, né? E nós podemos ver a negligência, o abandono, o trabalho infantil e os crimes ligados a sexo. Hoje em dia nós temos ouvido muito falar sobre pedofilia, sobre abuso sexual, vários casos têm ocupado a mídia. E por que isso? Na verdade, esse crescimento
tem sido registrado. Eu estive no Hospital Pérola Byington, aqui no estado de São Paulo, e lá se registrou um aumento enorme dos delitos sexuais praticados em geral e especialmente contra a criança. Um quadro que veio numa crescente desde 1994, como a gente pode ver naquela estatística ali. Em 2008, houve um crescimento muito acentuado dos delitos especialmente contra a criança, delitos sexuais contra a criança, menor de 12 anos. Chegou, em 2008, os delitos contra menores de idade, mais da metade do que foi tratado lá no Hospital Pérola Byington. Bem, mas por que isso tem aumentado? Será que tem de fato aumentado? Na verdade, o que a gente observa é que esses delitos sexuais contra crianças sempre ocorreram. Mas, na maioria das vezes, ficam escondidos, são jogados debaixo do pano. E hoje eu estou aqui para pedir a todos que realmente levem em consideração essa prioridade absoluta, que está na lei, mas nem precisaria estar, tem que estar mesmo dentro do nosso coração, para que a gente mostre isso e possa combater. Ultimamente temos ouvido falar mais, principalmente por dois fatores. O uso da internet, que traz um relativo anonimato para aquela pessoa que, através da internet, vai buscar assediar uma criança. Mas também pelas campanhas de esclarecimento, como, por exemplo, a campanha Todos contra a Pedofilia, a campanha Proteja, que é do Estado de Minas Gerais, e muitas outras campanhas que existem não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque esse é um problema que atinge todo mundo. Os crimes ligados à pedofilia, que são combatidos pela CPI da pedofilia, são principalmente os crimes de pornografia infantil, os crimes ligados à exploração e os crimes de estupro. Estupro e, até 7 de agosto, estupro e atentado violento ao pudor. Depois disso, com a lei nova, o estupro de vulnerável, principalmente. E a CPI procura trabalhar em 3 campos: a produção legislativa, a conscientização da população e as audiências públicas. Nós fizemos várias viagens, e nessas viagens, onde pudemos escutar casos que ocorrem em outros estados, pelo Brasil todo, é que foi realmente se mostrando a cara desse tipo de delito. Existe, por exemplo, um caso famoso em Boa Vista, Roraima, que mostra bem a extensão desse delito. Porque muitas vezes nós pensamos que o abuso sexual e a exploração sexual acontecem nas classes menos favorecidas financeiramente, ou com menos instrução, mas isso não é verdade. Acontece em todas as classes, acontece em todos os níveis intelectuais e de instrução. Em Roraima, lá em Boa Vista, um procurador do Estado de Roraima, um advogado do Estado, não um procurador do Ministério Público, e 2 empresários e policiais militares, todos eles envolvidos numa rede que explorava e usufruía de crianças, usufruía sexualmente de crianças de 5, 6 anos de idade. Esse caso foi muito bem documentado pela Polícia Federal, que chegou a fazer filmagens de crianças de 5, 6 anos carregando bichinhos de pelúcia, sendo levadas por uma cafetina na casa do procurador. E dali eles as colocou num carro e levou para um motel. Isso é muito triste, e ele sendo ouvido na audiência, como está ali no slide, ele chegou a negar, mas mostradas a ele, as gravações telefônicas em que ele negociava uma criança como se fosse um pedaço de carne, mostradas as fotografias apreendidas, os filmes, ele não pôde negar. Mas o que nos atinge mais nisso tudo é conversar com essas crianças que sofreram abuso e ver que, infelizmente, elas estão marcadas para o resto da vida. Temos outros casos, por exemplo, os casos do estado do Pará,
Ali está o Dom Ascona. Dom Ascona é um homem que merece mais do que o nosso respeito e as nossas orações. Ele merece muito reconhecimento pela sua coragem. É um homem que denunciou um esquema de exploração sexual que ocorre no norte do país, na ilha de Marajó e no Pará, no estado do Pará todo. Por causa disso, sofre ameaças de morte. Inclusive, uma das pessoas que denunciava esse esquema também morreu e sua morte está sendo investigada. Temos os casos do Espírito Santo, que são vários e são bem graves. Eu vindo para cá, conversando com Ironi, cheguei a relatar para ele alguns casos desses, e até conversei com ele sobre a possibilidade de falar deles aqui. E vou tentar falar da maneira mais branda possível, porque são coisas muito chocantes. Um sujeito lá do Espírito Santo, não vou citar nomes, nem cidade, nada disso. Quem é lá do Espírito Santo talvez conheça o caso. Abusou da própria filha, que morreu aos 2 anos e meio. Ela sofreu abuso desde que nasceu. Ele não só abusava dela sexualmente, mas agredia a ela e ao resto da família. E ele tinha o gosto por morder essa criança. Ele foi processado, a criança foi institucionalizada, ficou no abrigo, ele fugiu diante do mandado de prisão. Mas quando no Natal, essa criança voltou para passar o Natal em casa, esse sujeito novamente apareceu e novamente agrediu a filha e a mulher e o filho mais velho e abusou sexualmente da criança e novamente a mordeu, nas partes íntimas inclusive, de uma forma que dilacerou a menina. Eu tive o desprazer de examinar o auto de corpo de delito e ainda assassinou de uma maneira que eu simplesmente não posso revelar aqui na televisão, por causa de respeito às pessoas que estão assistindo. Esse é um dos casos. Temos um caso próximo aqui do estado, o caso de Catanduva, em São Paulo, ficou bem conhecido. Uma pessoa que abusou de mais de 50 crianças e, além de abusar, está sendo investigado o seu envolvimento na divulgação de fotos dessas crianças para outras pessoas de poder aquisitivo maior que iriam abusar também. Temos os casos do Amazonas, em Manaus, em Coari, em Tefé. O caso de Tefé é muito famoso, que infelizmente envolve um colega nosso, assim, operador do direito, um juiz. Aliás, existem juízes e promotores, e quando se fala em pedofilia, muitas vezes muita gente se refere aos padres da Igreja Católica, mas esquecem que existem pastores e pais de santo e pessoas sem religião. Infelizmente, isso não tem fronteira. Existe o caso do Piauí, de Corrente, e eu não posso me alongar muito nesses casos que estão em investigação. Ali, evidentemente que não identificadas, estão 2 criancinhas que sofreram abuso sexual, e eu conversei com elas e elas relataram o fato. Aliás, o único pedido que elas fizeram foi, depois que terminou, elas já estavam, graças a Deus, em recuperação, ainda pediram o seguinte: elas viram que eu conheço, tenho o prazer de ser amigo do Padre Fábio, e elas falaram: o senhor conhece o Padre Fábio? Por favor, pede a ele para rezar para a gente, mandar um beijo para a gente. Em Minas Gerais, que é o meu estado, eu sou promotor do estado de Minas Gerais, promotor de justiça do estado de Minas Gerais, temos muitos casos. Essa foto que vocês podem ver da menina segurando uma lata de cerveja e um microfone, é a única que pode ser mostrada. E ela foi capa da revista Carta Capital, em abril ou março do ano passado, porque, infelizmente, essa menina sofreu abuso sexual durante
mais de ano, e a mãe fazendo vista grossa. O que acontecia? Um sujeito que era amigo da família pegava essa criança e levava ela para passear. E a criança aparecia em casa com presentes, com celular, com isso e aquilo. Esse caso foi descoberto graças a uma professora que notou que a criança estava machucada, e ela acabou falando e fazendo a busca e apreensão na casa do autor. Foram descobertas dezenas de fotos e filmes dessa menina com ele. Ali tem vários outros casos. O caso que aconteceu em Uberlândia é emblemático e eu acho que merece ser mencionado. A mãe de uma menina de 6 anos, ela tinha 27 por aí, começou a namorar um professor universitário com pós-graduação e etc. E depois de um tempo começaram a ter relação sexual os 3. A menina junto com a mãe, e fotografaram isso. E eu fico pensando a que nível chega esse tipo de corrupção para essa criança. Porque se uma menina de 6 anos de idade está do lado da sua mãe, tudo que está acontecendo ali está certo. E foi isso que aconteceu quando o abusador e a mãe foram presos, processados e presos. A menina chorou e não entendeu o que aconteceu. Nas fotos pornográficas ela aparecia rindo. Ela falou: por que eles foram presos? O que eu fiz? Ela sequer entende o que aconteceu, porque ela estava do lado da mãe. Imaginem o dia em que essa menina entender o que aconteceu com ela. O tanto que ela foi agredida. E ainda será, infelizmente, inevitavelmente, em todos os seus direitos, que estão na Constituição como prioridade absoluta, mas tem que sair de lá. Tem que vir para dentro da gente. Tem que vir para a realidade.